Que, que bênção, né? Já começo emocionado, né? Porque vocês acreditam em convergência? Sabe o que é convergência? Quando as coisas se organizam de uma maneira tal que você não sabe de onde vem nem para onde vai, como diz o sopro do Espírito, mas num determinado momento elas acontecem. Hoje aconteceu uma convergência interessante. Eu separei um texto para trazer uma mensagem para os irmãos. E a Dora diz que foi o texto que Deus escolheu para chamá-la para o ministério. Então é convergência, porque nós estamos tratando de algo tão especial, que é quando Deus chama uma pessoa para o ministério da palavra. Então eu gostaria de abrir com os irmãos o texto que a Dora leu, que é Josué capítulo, botei aqui uma notinha para não desviar aqui o curso da história aqui. Então, é o texto que a Dora leu, que é Josué capítulo 1, de versos 1 a 9. Josué capítulo 1, de verso 1 ao verso 9. Acho que não tem como colocar na tela. Eu vou ler aqui para vocês o texto. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, aí vem o que Deus falou a Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, aí será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Por onde quer, meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar, não cesses de falar deste livro da lei, e medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, eu queria hoje, mais do que uma pregação, eu estou aqui, me sinto profundamente honrado com esse convite, mas me sinto de maneira muito tranquila parte dessa família, porque de fato nós caminhamos juntos esses 40 anos, não é algo acidental, foi algo que a gente construiu junto, e essa história começou muito antes de nós nos conhecermos. No capítulo 16 de 1 Samuel, tem uma ordem de Deus para Samuel ir à casa de Jessé para ungir uma pessoa que haveria de ser o rei de Israel e que substituiria o Saul. Era o caso de Davi. Quando Samuel chega lá, ele se encanta com um, olha para o outro, mas o fato é que no final das contas, Deus falou assim: o que eu quero não é aquele que tem essa aparência ou aquela situação, o que eu quero é aquele cujo coração é um coração conforme o meu coração. Então eu quero que você unja o Davi. Não era a primeira escolha, nem a melhor escolha, segundo a compreensão, o entendimento humano.
mas era o agir de Deus sobre aquela situação. Então, eu fiquei pensando um dia no Conselho da Eternidade, quando eu estava preparando essa pregação, essa meditação, esse testemunho, eu fiquei pensando, um dia lá no Conselho da Eternidade, acredito que o Senhor Deus Todo-Poderoso falou com o Espírito Santo, vai lá na casa de Jessé, na casa de Jonair Monteiro, porque eu tenho um jovem lá, que é uma pessoa especial para o meu propósito, e eu quero que você toque no coração dele. E ele tocou no coração do Marcos, lá na cidade de Teófilo Otoni, lá naquele lugar onde o seu pai era pastor, e onde ele crescia no ambiente da igreja. O Espírito Santo tocou no seu coração. E este menino cresceu, se desenvolveu, teve o apoio da igreja, até que um dia ele vai buscar uma formação no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E então seu pai até me falou que ele estava indo, e fizemos um contato, porque nosso relacionamento já era anterior a isso, porque nós já tínhamos um bom relacionamento na obra missionária. Mas o fato é que o pastor Marcos chegou e pensava em fazer alguma coisa que pudesse ajudar na sua formação e no seu sustento lá no seminário. E ele procurava trabalhar em alguma agência denominacional e acabou indo trabalhar na Junta de Missões Nacionais, bem recomendado que foi. Ele começou o trabalho ali. Me lembro que no começo, ele chegou lá de chinelo, né? Foi trabalhar de chinelo, todo meio à vontade, né? Aí eu disse assim, Marcos, não dá certo desse jeito. Você vai ser representante dos batistas brasileiros na obra missionária. Então, você tem que dar uma ajeitada aí. Troca essa sandália por algum, né? Aí ele se ajeitou. Começou ali aquele projeto. E eu tinha um carinho muito especial pelo Marcos, eu gostava de provocá-lo. Então, eu ficava criando situações teológicas para que ele pudesse responder. E nós começamos a criar um diálogo muito interessante. E ele tinha uma inclinação muito forte para a obra social. Não é isso, pastor Marcos? Sentia que Deus tinha algo especial na vida dele, nessa área social. Talvez fosse um psicólogo, fosse um pastor, conselheiro, mas a ideia tinha uma inclinação. E, por outro lado, estava numa formação do seminário e tinha um chamado que ele entendia também ser um chamado pastoral. Então, ele passou um período da sua vida para definir se ele seguiria uma carreira mais social ou se ele seguiria uma carreira mais pastoral. Foi certo assim? Passou um tempo para definir. E a gente acompanhando e orando com ele. No final do curso, ele estava muito inclinado a essa parte social. Aí eu falei com ele assim, agora eu quero ver se essa vocação é verdadeira ou não, não foi assim? Agora tem um trabalho social, um desafio, num campo aí do sertão, que é a água da vida, né? Então, você tem oportunidade de ir para um lugar desse e exercer essa sua vocação. E ele não discutiu, e orou a Deus e decidiu que iria para aquele projeto social. Era um projeto social, que ele iria ali ajudar a população daquela região, e ali ele pregaria o evangelho, faria daquele espaço e daquele contexto o seu lugar de trabalho, sendo chamado por Deus naquela situação. Aquilo aconteceu tempos depois, logo em seguida da sua nomeação na Junta de Missões Nacionais. Eu tinha o privilégio de ser o secretário executivo da Junta de Missões Nacionais naquela ocasião. E nós estávamos nomeando alguns missionários. Entre os missionários nomeados estava ele, estava a Dora. Então, eu tive o privilégio de participar na nomeação deles para a obra missionária. E naquele momento já havia um zuzuzum, né? Porque uma moça tão bonita, um rapaz tão jovem, não sei o quê. Como quem diz, pode ser que daí surja algum projeto, mas nada de concreto. A Dora também, no mesmo tempo, foi nomeada. A Dora tinha essa chamada missionária que vocês viram aí. Ela foi enviada para Camocim e o Marcos foi enviado para o sertão paraibano. Ele começou o trabalho dele lá e durante 5 anos ficou ali e prosperou, como vocês viram no testemunho aí. Depois,
nesse período a Dora também fez o trabalho dela aqui, que também prosperou, eles se encontraram, e houve um momento novo na vida dele. Ele deixou aquele trabalho ali e foi obedecendo a um chamado de Deus e uma orientação da Junta de Missões Nacionais. Ele foi para a grande cidade de São Paulo, foi para uma cidade populosa, mas totalmente diferente do seu campo missionário. Ele foi dirigir ali uma congregação e fazer um trabalho de coordenação da obra missionária na grande cidade de São Paulo, naquela região ali. Nesse contexto, ele casa com a Dora, e ele e a Dora vão para lá. E ficam lá algum tempo, mas ele não se sentiu muita vontade naquela situação, porque um homem de muita ação missionária, e ali era mais uma coordenação administrativa, pastoreava uma congregação pequena, né? Mas naquele contexto, Deus falou assim, ó, vocês só veio para aqui para organizar o seu casamento com a Dora, porque o lugar de vocês mesmo é em Teoflotone. Vou levar vocês para lá e vou dar a vocês uma oportunidade de exercer o pastorado. Aí, então, o pastor Marcos podia, junto com a Dora, casaram, né, ir para lá e fazer esse trabalho. E lá aconteceu esse trabalho social, que foi muito marcante na época, e ele fez esse trabalho lá, conduziu esse trabalho, junto, coordenou isso, e para a glória de Deus, então, está lá o bairro que até hoje existe, é um resultado do trabalho da igreja que ele pastoreava na ocasião. No contexto geral daquilo lá, uma vez a igreja aqui, lendo uma revista da Escola Bíblica Dominical, percebeu que ele era o autor, e uma pessoa se sentiu tão tocada com a revista que resolveu indicar o nome dele para ser pastor desta igreja, que já estava há algum tempo sem pastor. Ele considerou a possibilidade, orou, e tinha uma série de razões que ele tinha que vencer para poder chegar aqui. Venceu todas elas pelo convencimento do Senhor, e está aqui hoje conosco há quase 30 anos já, né, pastor? 29 anos, está aqui conosco, pastoreando a nossa igreja. Então, nós nos sentimos abençoados e honrados por essa trajetória. Eu escolhi essa passagem porque, às vezes, a gente pensa, Deus falou lá na casa de Jessé, Deus falou na casa de Jonaí, mas Deus pode falar na sua casa. Alguma coisa especial foi dita lá, sua família. Houve um espaço onde Deus tinha liberdade de operar. Na casa de Jonaí, houve um espaço onde Deus podia realizar uma obra especial, prover-se de uma pessoa especial, prover-se de algo importante para o seu reino. Então, minha palavra hoje não é sobre a louvação de um homem, né, a louvação de uma obra. A minha palavra hoje é dizer como as famílias devem ser sensíveis para que Deus possa escolher dentro delas provisões que possam avançar com a obra do seu reino. Então, se Deus um dia encontrou na casa de Jessé um Davi, se Deus um dia encontrou na casa de Jonair um Marcos, se Deus um dia encontrou na casa dos Cavalares uma Doraci, então é possível que Deus encontre na sua casa, no seu espaço, na sua área de influência, algum momento, alguma abertura, alguma janela, alguma oportunidade onde Ele possa, pelo Espírito Santo, tocar e fazer dali uma provisão especial para algo especial no seu reino. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. A primeira parte desse texto é quando Deus fala com Josué, dispõe-te agora para algo que eu tenho para você fazer. Aqui é hoje, esta é a palavra eterna de Deus. A eternidade não é do infinito ao infinito, mas no meio da eternidade não tem um momento temporal onde vive um Marcos, onde vive um Jonair, onde vive um Paulo, onde vive um... Nós vivemos num momento temporal dentro da eternidade de Deus. E Deus, na sua sabedoria, trabalha por princípios. Ele não trabalha por eventos isolados, Ele trabalha por princípios, por propósitos que estão feitos antes mesmo da fundação do mundo, porque são propósitos da sua mente, propósitos do seu coração. Então, a palavra do Senhor chegou a Josué e disse, dispõe-te agora. A palavra do Senhor chegou um dia a Jonair e disse, dispõe-te agora. Chegou ao Marcos e Doraci, dispõe-te agora. Chega a cada um de nós e dispõe-te, é porque Deus tem um propósito para a sua vida nesse mundo. Você não está aqui por acaso, por acidente de percurso. Você está aqui
porque Deus te criou à imagem e semelhança dele, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e você se tornou alma vivente, e ele fez isso depois de ter criado todo um jardim, e colocou você naquele jardim, representado aqui por nosso primeiro pai, colocou lá aquela criação no seu jardim, e diz a Bíblia que a terra ele a deu aos filhos dos homens, para que pudessem administrá-la, governá-la e fazê-la um jardim de Deus. Muitas vezes nós invertemos a ordem, governamos inadequadamente e transformamos o jardim, às vezes, numa terra, numa natureza que geme e anseia por um dia de libertação, como diz a Bíblia. Mas não era para ser assim, era para que as famílias pudessem ser instrumentos de Deus, ambientes da revelação de Deus, e que pudessem ser cuidadoras da obra de Deus, de tal maneira que Deus fosse honrado nessas famílias e através dessas famílias, nas igrejas e através das igrejas. Portanto, hoje eu digo que o primeiro momento de uma obra grandiosa na vida de uma família é quando o Espírito do Senhor toca um coração, e esse coração ouve a voz do Senhor dizendo: dispõe-te agora para uma obra que eu tenho separado. Ele chamou Josué porque Josué tinha uma tarefa a realizar, e ele diz: dispõe-te agora, e eu tenho para você uma tarefa. E não é só para o Marcos, não é só para a Doraci, não é só para o Jonaí, não é só para quem está aqui ou ali pregando. A palavra de Deus está aberta, e ela deseja encontrar espaço em cada família, em cada coração, e a palavra é: dispõe-te agora, hoje. Ao celebrarmos esta comemoração, esta ação de graças, lembre-se que essa família não chegou aqui por acaso, ela foi construída, ela foi desenvolvida, ela foi edificada em cima de princípios que fazem dela hoje um elemento de gratidão a Deus. Por quê? Porque no tempo e no espaço, eles souberam, como família, encontrar o espaço onde Deus poderia operar, e operando, eles ouviram: dispõe-te, e eles se dispuseram. Estão dispostos até hoje, aqui, porque não termina aqui a jornada, só termina quando o Senhor coloca o ponto final. Até lá, eles estão na batalha, no caminho, na luta, dispondo-se a cada dia a algum projeto novo, algum desafio novo, alguma oportunidade nova. Não se surpreendam se o pastor Marcos chegar aqui amanhã ou depois e nós vamos fazer um projeto dessa natureza. Deus colocou no meu coração algo. É simplesmente dizendo: dispõe-te agora, ou seja, eu estou me dispondo a estar nas mãos do Senhor para levar avante aquilo que o Senhor ainda tem a fazer através da minha vida ou da minha instrumentalidade. Portanto, não é a louvação de um homem, é a louvação de um Deus que usa homens e mulheres segundo o seu coração. Foi assim que aconteceu com Davi. Deus falou assim: eu achei a Davi, varão segundo o meu coração, e que executará todas as minhas vontades. Então não era uma pessoa perfeita. Davi nunca foi uma pessoa perfeita, mas era um homem segundo o coração de Deus, que na sua trajetória soube colocar o Senhor em primeiro lugar, ainda que em alguns momentos ele inverteu essa ordem, mas você vai encontrá-lo muitas vezes quebrantado e pedindo ao Senhor o perdão por aquilo que ele não fez como deveria ter feito, mas sempre colocando o projeto de Deus para a sua vida como um projeto prioritário e especial. Por isso que nós, até hoje, louvamos a Deus pela vida do Davi, que tinha suas falhas, mas teve também suas virtudes. E a principal foi: dispõe-te agora. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías também. Esse primeiro ponto. Agora, o segundo ponto interessante, quando Deus fala com essa família, fala com o Marcos ou com você, Deus quer que você defina um senso de direção. Quando Deus falou com Josué, apontou para o Josué uma direção: você vai passar com esse povo até a terra que eu te mostrarei, que eu prometi aos seus pais. Então Deus trabalha conosco com promessas, mas Ele espera que nós tenhamos a disposição
e a determinação de reorganizar ou estruturar a nossa vida na direção do propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós. Então, nós temos que ter a sensibilidade para agir e buscar um senso de direção na nossa vida. O pastor Marcos estava no começo da sua caminhada, numa certa dúvida se iria para aqui ou se iria para ali, mas a dúvida não era se ele estaria ou não fora do propósito de Deus, é dentro do propósito de Deus, eu vou para cá ou vou para cá, que o Senhor clareie na minha vida e no meu coração, e o Senhor clareou, e Ele decidiu, e Ele escolheu, e Ele foi fiel a essa escolha, e tem sido fiel até o dia de hoje, e pelo que eu vejo no andar da carruagem, será fiel até o final da jornada, porque o Senhor tem sido seu sustentador e seu abençoador. Então, uma coisa que Deus falou com Josué, Josué, você vai para lá, mas você vai fazer alguma coisa que eu já tenho prometido que vai acontecer. Eu prometi aos seus pais, eu prometi à sua descendência, àqueles que te antecederam, eu já prometi a eles. Então, o fato que quando você vai fazer alguma coisa dentro do propósito de Deus, você está coberto pela promessa de Deus. Você não vai fazer alguma coisa aleatória, você vai executar e contextualizar ou trazer à existência aquilo que já é uma promessa de Deus. Por isso que ele manda Josué fazer de acordo com a palavra, porque o Senhor tem uma palavra e ele diz assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, e eu a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Então, Deus envia uma palavra e cuida dela para a fazer prosperar. Ele só precisa de homens que se disponham a fazer que isso aconteça no tempo e no espaço, porque na mente de Deus já aconteceu, na mente de Deus já é um projeto, na mente de Deus já é uma promessa, na mente de Deus já é algo que Ele espera que aconteça, porque Ele prometeu. Agora Ele precisa de homens e mulheres que se disponham a fazer aquilo que tem que ser feito, para que no tempo e no espaço a promessa de Deus se realize. Deus precisa de famílias que tenham essa disposição, Deus precisa de igrejas que tenham essa disposição, Deus precisa de casais que tenham essa disposição, Deus precisa de homens e mulheres que se disponham a dizer ao Senhor, aqui eu estou, à disposição do Senhor. Quando o Senhor dizer, dispõe-te agora, então é agora, é hoje. Não deixe para amanhã o propósito de Deus para a sua vida. Não deixe para melhorar a relação com Deus quando tiver tempo, amanhã ou depois. Entenda que a prioridade é o chamado de Deus. Dispõe-te agora. Deus tem uma promessa. E quem sabe a promessa de Deus está parada porque está esperando você ouvir esse dispõe-te agora e dizer, aqui estou, pode contar comigo, pode contar com a minha família, pode contar com os meus filhos, pode contar com aqueles que estão ao meu redor. No que depender de mim, Senhor, a obra vai avante. No que depender de mim, vai acontecer. No que depender de mim, da minha família, as promessas vão se cumprir. Porque fiel é o que prometeu. Ele não faz promessa furada, de jeito nenhum. Ele não diz nada que não seja viável e não diz nada que não seja factível. Quando Ele faz a promessa, ela já está construída na mente dEle. Só precisa chamar um cooperador para que Ele possa manifestar no tempo e no espaço aquilo que Ele já prometeu. Por isso que a Bíblia, nós somos cooperadores de Deus, cooperamos com Deus, operamos conjuntamente com Deus. Ele sabe para onde vai nos conduzir. Por isso que Ele diz, ser forte, ser corajoso, ser determinado, não fique inseguro, não fique indeciso, não fique amedrontado, só tenha uma convicção, a de que Deus está dirigindo a sua vida. Só tenha esta segurança de que você está dentro do propósito de Deus. Não é uma coisa carnal, não é uma coisa produzida publicitariamente, não tem nada a ver com isso. É você no seu quarto, é você na sua intimidade, é você na sua particularidade, na sua singularidade. É quando você olha para dentro de você, eu estou absolutamente convencido que esta é a vontade de Deus para a minha vida. Por quê? Porque antes de ser a vontade de Deus para a sua vida, já é a vontade de Deus para a vida de muita gente. Você só vai usar a sua vida como instrumento para abençoar muitas vidas, porque Deus vai abençoar a sua vida para a sua vida ser uma bênção. Foi assim com Abraão, eu vou te abençoar,
você vai ser abençoado, e muitas nações da terra serão abençoadas em sua vida. Quando Deus nos chama, quando Deus escolhe a nossa família, quando Deus escolhe alguém, quando Deus dá uma oportunidade para alguém de nós, Ele já está nos abençoando. E quando Ele está nos abençoando, não é para a gente ficar egoisticamente abençoado, é para a gente ser um canal de bênçãos, para a gente levar as bênçãos às demais pessoas que estão na nossa área de influência. Quantas pessoas a Doraci abençoou? Você viu o Júnior ali? Conheço o Júnior desde o início. Era um adolescente. Hoje é um homem importante na cidade. É uma pessoa referência na cidade. Mas nasceu do Espírito, ainda bem criança, lá naquele campo missionário. Por quê? Porque uma jovem lá na fazenda de Botucatu ouviu a chamada do Senhor e dispôs-se a fazer aquilo que era a obra do Senhor para a sua vida. Então, nós vivemos no dia a dia, e muitas vezes nem nos preocupamos em fazer esta pergunta simples: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Por que que Deus me mandou viver nesse tempo, neste lugar? Por que que o pastor Marcos saiu de Teoflotone e veio para cá? O que que ele veio fazer aqui? Ele tem consciência de que ele veio fazer algo especial, mas esta consciência não é só dele. Essa consciência é da igreja, é do povo de Deus. Cada um de nós tem que ter uma clara consciência do que Deus espera de nós, e nós temos que estar dispostos e disponíveis para que em nossa vida Ele possa nos instruir. Outra coisa interessante, ele fala em força e coragem. Muitas vezes nós ficamos desanimados, inseguros, amedrontados, mas se a Bíblia diz que o Senhor vai na frente, por que razão nós temos que temer se o Senhor, Deus poderoso, cantamos aqui no coral, cantamos aqui no telão, que Deus é fiel, que Deus é o chefe, que Deus é o poderoso, que Ele vai na frente? Por que razão nós ficamos tão inseguros, tão amedrontados, tão indecisos? Por quê? Porque nós perdemos, às vezes, de vista aquele que nos mandou segui-lo. Jesus disse: vinde após mim. Após significa, vem aqui atrás de mim, que eu vou na frente. Então, nunca haverá um caminho pioneiro para você que o Senhor não tenha passado antes, porque você é um seguidor de Jesus. Você não se antecipa a Jesus, você não vai lá, você segue o Senhor, você segue a palavra do Senhor, você segue os passos do Espírito, você é liderado pelo Espírito. Então, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Deus não mandou ele fazer isso porque ele achava que ele podia ou não podia. Deus tinha certeza que ele podia ser forte. Deus tinha certeza que ele podia ser corajoso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É Deus que nos dá capacidade de enfrentar e avançar. Nós estamos aqui celebrando uma ação de graças por uma família que sentiu isso, que percebeu isso e que se dispôs a fazer algo especial. Mas não é a única família. Todas as famílias que são famílias cristãs, crentes em Cristo Jesus, têm, no mesmo contexto em que elas vivem, a oportunidade de ser uma porta aberta para a manifestação da vontade de Deus naquele lugar e através daquele lugar. Então, outra coisa que eu anotei aqui também é prudência e bom senso. Diz que você tem que andar segundo a palavra de Deus para que prudentemente te conduzas e tudo te vá bem. Então, a palavra de Deus nos orienta a ter a prudência para não meter os pés pelas mãos, não tomar decisão precipitada, não fazer as coisas por acaso, mas fazer as coisas com profundo senso de consciência, de dependência, de compreensão da vontade e do propósito de Deus. Por isso que a Bíblia vai nos chamar a examinarmos a palavra, porque a palavra é uma espada penetrante, que vai até o interior da alma, e serve para discernir as razões do coração, as intenções do coração. Por isso que Deus falou: Josué, não se distancie da palavra, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, para que prudentemente te conduzas. Vá conduzir a vida pela palavra, a palavra que vai até o interior da alma e traz de dentro para fora, para que você possa ter um autoconhecimento, para que você possa ter um entendimento de como é seu coração, de como é a sua vida, de como é a sua experiência interior e de que maneira isso pode ser tratado diante de Deus.
A palavra é o maior psicólogo que existe, porque entra lá no íntimo e traz de dentro para fora aquilo que você precisa saber a respeito de você mesmo, aquilo que você precisa conhecer a respeito de você mesmo, aquilo que você precisa conhecer a respeito de Deus, aquilo que você precisa conhecer a respeito do mundo ao seu redor. A palavra te instrui e te dá prudência e bom senso. A palavra te orienta, a palavra te protege, porque ela faz que você caminhe por caminhos seguros. Lâmpada para os meus pés é a palavra, luz para o meu caminho. Então, muito importante que numa hora como essa, a gente olhe para a família que a gente está honrando a Deus por causa dela, louvando a Deus por causa dela, mas vamos pensar que não é a única família. Todos nós aqui temos uma família que pode e deve ser, nas mãos de Deus, uma potência espiritual. Amém, meus irmãos? Né? Outra coisa aqui, ó, cultivar a presença de Deus. Assim como eu fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Você está rodeado por uma promessa de um Deus poderoso, um braço forte, que te sustenta. Ainda que você ande pelo vale das sombras da morte, não vai temer, porque o Senhor está com você, a sua vara e o seu cajado consolam a sua vida. Você tem a garantia de um Deus que disse, eu estou com você. Então diz lá, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, assim como eu fui com Jonaí, assim que eu fui, eu quero que você saiba que eu sou com você. Se você tem a minha marca na sua testa, se o Espírito de Deus te selou, se você é de fato nascido do alto, se você é uma nova criatura, você tem a garantia da minha palavra, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou contigo por onde você andar. Faz sentido? Outra coisa interessante que eu anotei aqui também, é muito interessante, não deixe de pensar na sua vida que existe ainda algo a conquistar. Pastor Marcos não terminou a carreira dele aqui, ele só está louvando a Deus por 40 anos, assim como Moisés demorou 40 anos para levar o povo até a entrada da terra prometida, depois o Josué tinha que continuar a obra, e assim chega nos apóstolos, até chegar aqui hoje, a obra não para, a obra vai avante até que o Senhor, no dia aprazado, e só Ele sabe o dia, Ele colocará o ponto final na história. Até lá Ele quer contar com homens e mulheres como nós, para que a sua obra aconteça no tempo e no espaço. A obra ainda tem algo de ser realizado. O que acontece aqui? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Então significa um desafio para você avançar. Mas eu nunca tive essa experiência. Tem a partir de hoje. A partir de hoje, coloque a sua família no altar. A partir de hoje, fale com o Senhor que você quer ser uma casa como a de Jessé. Você quer ser uma casa como a do Jonaí, quer ser uma casa como a do A, do B ou do C, aqueles dentro das quais famílias o Senhor encontrou e se proveu de jovens, pessoas, homens, mulheres, cooperadores de toda a natureza. Pense que ainda existe um caminho que o Senhor tem para conquistar, e talvez Ele queira usar a sua vida para fazer essa conquista. Talvez Ele vá precisar de você para construir algo que Ele está pensando construir. Ele só está precisando da sua resposta, eis-me aqui. É bom a gente entender que Deus trabalha com pessoas, não com umas pessoas, Ele trabalha com todas aquelas que colocam sua vida no altar, né? Então, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou lhe dar. Todo lugar que você imagina conquistar para a honra e glória do Senhor, e se Ele está nesse negócio com você, e se Ele é o líder e você é o cooperador, pode ter certeza que a obra vai acontecer, algo especial vai ocorrer, porque Deus não falha naquilo que Ele planeja, naquilo que Ele projeta. E se Ele projetou para a sua vida um passo vitorioso, e se você está firmado na palavra, se você está firmado na oração,
se você está firmado na comunhão com Ele, e se você está firmado no propósito, e se a sua vida, de fato, honra e glorifica o nome do Senhor, pode descansar no Senhor, pode fazer a parte que lhe compete, porque o Senhor cumprirá no tempo e no espaço aquilo que Ele prometeu. Nós estamos aqui para louvar a Deus, né, pastor? Honrar a Deus. O senhor sabe que tem ainda muita terra para conquistar? Está animado? Ei, Dora, dá aquele versículo para ele. Ser forte e corajoso, não desanime. Vamos para frente, não é assim? Nós estamos juntos. Eu queria muito agora chamar o pastor Jonaí para orar, né, que vai orar aqui conosco, e deixar com vocês esse testemunho. A minha palavra aqui é um testemunho, não é uma pregação formal, é um testemunho de como eu vi uma família se formar, como eu vi um projeto ministerial acontecer, como eu vi um casal se tornar pais e depois avós, como eu vejo isso na vida do pastor Marcos, e como eu vejo isso na vida de tantas pessoas especiais, e como é possível ver isso na sua própria vida. Ah, mas nunca foi assim, nunca foi no passado, no futuro pode ser, porque o seu futuro começa hoje, é agora, não é ontem, ontem já passou, o amanhã ainda não chegou, então o único tempo que você tem é hoje, é agora. Faça um propósito, inspirado na vida do Marcos e da Dora, faça um propósito, Senhor, eu quero ser uma família, nas tuas mãos, para realizar um projeto especial do Senhor, que daqui a alguns anos, alguém se reúna para celebrar com gratidão a vida da minha família, por eu ter tomado a decisão de avançar naquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Bom dia a todos que aqui estão presentes, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Seja Deus louvado nesse momento da minha palavra. Eu tive o privilégio, o pastor Marcos me permitiu que desse uma palavra, de nascer no lar evangélico, há 90 e alguns meses atrás. Meu pai era evangelista. Eu pude acompanhá-lo desde que nasci como um pregador do evangelho. Mais tarde se tornou também pastor. E foram 50 anos de vida no serviço do Senhor. Tive o privilégio de Deus olhar para mim e me chamar para seguir a Jesus Cristo e ser um obreiro na sua seara. E certamente não fui desobediente. No tempo certo, fui para o seminário. Me preparei, fui para o campo missionário. E depois vim para Minas Gerais, pastoreando 3 igrejas, agora aposentado, mas foram 64 anos de ministério no serviço do Senhor. Sou muito grato a Deus, a esposa que tive, a esposa que tenho agora, que tem dado muita força, assim como Dora está sendo bênção para o filho Marcos. Eu tenho muita esperança de que Deus vai me preservar com vida, Vitor, para estar no ano que vem, lá no seminário, lá no Rio, impondo as mãos sobre a sua cabeça e sendo você consagrado ao santo ministério da Palavra de Deus. Com isso, são 4 gerações da minha família, pastores que certamente querem ser obedientes à visão celestial. Essa é uma palavra, pastor Marcos, Mandora, que eu não poderia deixar de dar agora. Além da minha esposa, veio comigo, veio um pouquinho antes, 2 netas, Nina e Beatriz. Eu estou feliz porque elas estão aqui também participando desse culto. Vamos nos pôr de pé para a oração. Excelso Deus, nosso amado Pai, como somos gratos a Ti, dando-nos a oportunidade, Senhor, de participar desta celebração, cultos em que Tu estás sendo adorado,
pelos 40 anos de vida ministerial dos teus servos, Marcos e Dora. Como somos gratos a Ti pela vida do pregador, pastor Paulo Seabra, por tudo que ele já fez pela Tua causa e certamente há muito o que fazer, de virtude da sua disposição e do desejo de Te servir. Como somos gratos a Deus por todos que aqui compareceram. Ó Deus, diante da mensagem que ouvimos, certamente estão aí entre esses bancos algum jovem, alguma jovem, que Tu estás chamando para Te servir em uma obra especial, em alguma área do trabalho. Que essa pessoa não resista ao convite sem aceitá-lo, sem Te servir, sem se dispor, porque, ó Deus, a Tua palavra registrou ensinamentos que são para nós observarmos e seguirmos. E é isso que Tu queres de nós, assim como desejou e quis de Josué. Ó Deus, venha abençoar esta igreja, que ela seja um porta-voz fiel aqui nessa cidade, nesse estado, no Brasil, no mundo, porque é uma igreja que estende a proclamação do Evangelho através do seu rico ministério. Ser com todos os obreiros que o pastor Marcos tem aqui, para dar continuidade ao trabalho que Tu tens para ele, talvez por mais alguns anos. E permite, ó Deus, que Jesus Cristo seja engrandecido, glorificado, na vida de cada um que está aqui. Nós não viemos ao mundo por acaso. Cada um de nós tem uma missão e permita que essa missão, cada um de nós, com a Tua ajuda, está procurando desenvolvê-la. E que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça salvadora de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.